Aí, em Ribeirão Preto... Como é que você foi fazer, como é que você foi parar para dar aula? Então, aí eu comecei essa história de trabalhar, aí depois eu comecei os estudos na Universidade de São Paulo, em São Carlos, isso, departamento do professor Ricardo Martucci, que era o ensino de informática aplicada à arquitetura, isso em 2000. Tá. E eu levei lá o ArchiCAD, ele ficou assim, puxa, inclusive acredito que tenha até comprado algumas cópias. Eu cheguei a dar aula lá para ele, para o Vladimir Basso. Isso na USP São Carlos. Em São Carlos, tá. Né? Tinha essa discussão lá em São Carlos de implementar essas ferramentas na graduação, mas a coisa assim, você sabe que depois a gente vai falar mais em 2000. Em 2000, né? Tá. Eu sei que ele implantou no departamento dele. Legal. E isso fez com que, por exemplo, tinha algumas faculdades em Ribeirão Preto, eu fui levar uma maquete eletrônica, que acho que tinha um cara que fazia em Ribeirão Preto, não me lembro o nome, agora me desculpe, mas ele fazia uma maquete eletrônica daquelas comerciais, como 3D Studio, mas nada que a gente hoje sabe próximo disso que era o BIM, que era uma coisa que já vinha com um documento. Claro. E eu fui mostrar isso para um coordenador à época, o Barilari, que coordenava a questão ali. Quando eu mostrei aquilo para ele, ele falou, não, eu quero que você vá lá e ensine isso para os meus alunos. Eu achei fantástico isso, uma coisa, né? E aí eu comecei na Unip em Ribeirão Preto, antes em 90 e alguma coisa, eu não deve ser ruim das datas. E comecei a dar um curso de CAD. Tá. E aí eu me deparei numa sala de aula com alunos falando de CAD, que era um processo, era o que tinha. Claro. Mas disso surgiu uma coisa muito legal, que foi 2 anos depois, uma colega, uma arquiteta, Valéria Valadão, era coordenadora de um curso novo em Ribeirão Preto, tinham 3 cursos, tinham 2 cursos, 2 faculdades em Ribeirão Preto. A Valéria Valadão estava começando um curso novo, uma instituição de ensino. Isso era o quê? 97, 98? 97, 98. Né? Eu não sei, 97. 96? 96. Eu não sei, porque assim, aqui em São Paulo, por exemplo, eu entrei na arquitetura em 94, e aqui na USP. E a gente tinha CAD 2D, eu fiz uma disciplina de AutoCAD 3D em 96 e 97, mas era uma optativa, que não era uma coisa muito avançada. Eu tive o AutoCAD na faculdade, que era um que ficava ali, porque a gente podia mexer. O que eu estou querendo dizer é que eu não me lembro, nessa época, nem aqui em São Paulo, eu não me lembro nada muito além de um CAD 3D que a gente usava só para explorar, que era mais uma questão de, olha gente, como isso é legal, algum dia isso vai ser útil. E vocês lá em Ribeirão já estavam... Mas tem essa história bacana da Valéria, que é a seguinte, como ela estava começando um curso novo em Ribeirão, tinham 2 já, e a gente sabe que existe essa questão das faculdades de arquitetura, cada uma tem uma pegada, né? Você tem uma faculdade que tem mais a coisa do urbanismo, tem mais uma teórica, tem mais uma coisa do projeto, da tecnologia, e ela, inteligentemente, eu concordo com ela, até como coordenador de curso, que o que seria o Ribeirão Preto se não fosse uma faculdade que fosse diferente das outras, claro, até para a própria riqueza da coletividade. Né? Então, um aluno aquela faculdade está mais focada nisso, aí ela me disse, ela sabia que eu estava em São Carlos, estudando informática aplicada à arquitetura, né? Ela falou, eu estou querendo montar um curso que tenha esse diferencial e que tenha essa pegada dessas novas tecnologias. Essa era Barão de Mauá. Barão de Mauá, tá. Exatamente. E falei, ok, inclusive tinha uma carga horária bem maior do que as outras, tendo em vista o foco da informática aplicada à arquitetura, quando foi montado o curso, que seria uma vértebra que costuraria todas as outras disciplinas. Isso é muito legal. Você tinha informática aplicada do 1º, 2º, 3º, uma folga no 4º ano, e voltava com todo o potencial para o 5º ano TFG. Eu tenho quase certeza que ninguém em São Paulo, no Rio, imaginava que estava acontecendo um negócio desse, né? E sabe que a revista Finessa, há pouco tempo, até queria, acho que a Gabriel, o editor da Finessa, me pediu um artigo que a gente chama a Rota Caipira do BIM, né? Sim. Mas isso a gente deve isso à coisa já da internet, dessa coisa da produção da informação. Eu falo, hoje eu dou aula no Brasil inteiro, e às vezes eu chego e me espanto com o nível de maturidade de lugares que você fala, como é que esses caras estão fazendo esse tipo de coisa? Claro, exatamente. Porque a informação hoje está para todo mundo. Né? Exato. E lá em Ribeirão aconteceu isso. Agora, o mais legal de Ribeirão foi que, eu não lembro, aí eu gostaria depois, se alguém puder me ajudar, ou a própria Priscila, se o Gabo, que é um dos fundadores da Gasol, estava no Brasil, é uma coincidência, eu volto a lembrar, estava no lugar certo na hora certa, e em 2000 nós ganhamos em 2000
algumas licenças para um laboratório de ArchiCAD, lá em Ribeirão Preto. Uhum. E foi fantástico. Nem sei se a Graphisoft tinha um programa estudantil ainda, essa coisa, como ela tem hoje, mas nessa época. E aí a única que eu achava justo, que eu achei justo, era o seguinte: você se compromete a inserir na grade curricular a ferramenta, óbvio. Claro, né? Óbvio. Sim. Então a gente acredita que. E a época não existia o Revit no Brasil. Na verdade também não tinha. Não tinha. Em 2000 não. Não. 2000 ainda lançamento, não. Acho que até inclusive 2004 que eu... 2004. O lançamento comercial americano, acho que é 2000. O lançamento americano é em 2000. Ele foi comprado em 2000. E o lançamento americano 2002, é meio que 2002, por aí. Eu vi na FEICOM de 2004. Isso, no Brasil é 2004. Isso. Se não me engano. E a gente estava, eu não sabia o que era BIM, eu confesso, né? Mas a gente estava inaugurando ali essa questão do ensino com software paramétrico, que já era uma evolução, já era uma coisa bem bacana. Inclusive a Graphisoft chamava aquilo de Virtual Building, né? Virtual Building. Até mesmo esse nome do BIM não era uma coisa muito... Uma coisa muito... Se bem que no ano 2000 acho que não se fala muito no termo do BIM. A gente não consegue adaptar para as traduções, né? A MIC não ia dar certo. Não. Ficou melhor o BIM. Né? No fim da conversa com o Ivo, a gente até conversa sobre a questão do acrônimo do BIM, né? Mas é exatamente isso aí. O que eu acho são coisas muito surpreendentes, né? Hoje em dia não seriam, mas você ter em Ribeirão, não por nada, mas, né? Mas por causa da internet, mesmo naquela época já tinha acesso à internet às universidades, professores. Então lá o pessoal deu um chapéu, né? Nos grandes centros. Mas a gente não tinha noção que estava fazendo isso, não. Exato. É uma coisa muito ao acaso. Eu volto a lembrar, sorte, às vezes existe mesmo. Pode confiar nisso. E quem sabe a gente vai descobrir algum dia alguma outra universidade, alguma outra cidade que vai ter feito também algo similar, né? Acho que o que falta é esse encontro da informação, porque às vezes você tinha um Brasil também muito pulverizado, né? E é uma região bacana, porque ali do lado tem São Carlos, Araraquara, universidades que são extremamente potenciosas em tecnologia. E Ribeirão Preto tem essa coisa, né? E tinha, enfim, a gente não sabia, só estava lá instalando, vamos fazer a diferença. Em 2000, 2001, e isso gerou, já tem um reflexo muito bacana. Isso tem um reflexo bacana que é o seguinte, os alunos se encantaram, óbvio, né? Porque comparado ao CAD 2D, né? E esses alunos começaram a fazer estágio. Então, acredito eu que mais de 80% dos escritórios da região ali usam software paramétrico, não sei se fazem link, aquela discussão que a gente... Sim, às vezes o cara usa o ArchiCAD, mas não... Como o Tobin diz, daquele texto que a gente vai citar, um CAD bombado, mas o uso já é melhor do que só o 2D, mas em função desse propósito, porque os alunos falavam assim, o cara lá não quer trabalhar com o CAD. Não, ele trabalha com o BWG. Se você falar para ele que entrega mais produtos para ele, com menor prazo, né, com qualidade, como é que ele vai recusar isso? Isso foi sendo feito. Então os alunos começaram a ser bem aceitos em construtoras, em estágios. Né? É engraçado que depois eu detectei o seguinte, tem alunos que resistiram? Sim, mas eram aqueles que já estagiavam na época em CAD 2D, e resistiam a aprender. Claro. Então até alguns continuaram no CAD e tal, mas a grande maioria... E com relação à grade curricular, você tinha um semestre de AutoCAD e depois por exemplo, do ArchiCAD? Isso é uma experiência interessante. Começou já, o cara já entrava modelando em 3D. Na verdade, a gente tirou o CAD. Você tirou. Lá, em 2001, sei lá. Por que a gente tirou? Porque o primeiro anista chegou lá... Eu tenho uma história muito bacana com o Miguel, porque é uma história que eu conheci o Miguel antes dele vir para o Brasil. A gente se conheceu via blog, discutindo BIM. O Arquitrux, né? O blog do Miguel. O Arquitrux do Miguel. Legal. A gente tinha até umas ideias na época de fazer via servidor, uma experiência com alunos dele de Lisboa. Isso ainda Miguel, uma vontade que eu tenho, é possível, né? Eu lembro que a gente não conseguiu fazer com o fuso horário, de compartilhar. Isso seria riquíssimo, né? Sim, claro. Compartilhar com alunos portugueses e brasileiros um modelo, só pela questão de discutir o que é interoperabilidade, né? Claro. E eu lembro que a gente conversava muito, eu dava aula na escola técnica também lá em Portugal. E ele falou, eu tirei porque... Aí eu tive um exemplo. No terceiro ano, no sexto semestre, a gente tinha que preparar o aluno, obviamente, para o estágio. Sim. Né?
E como que a gente tinha que fazer? Porque ele que saísse para o estágio ferramentado. Não é? Quando o aluno de primeiro ano chegava para fazer estágio... aí o Miguel falou, aí eu tive essa experiência. No sexto semestre, a gente na grade de arquitetura, que a gente, lembrando que eu só foco, eu acho que a minha expertise é ensino para faculdades e cursos de arquitetura. Que eu acredito que é diferente, e eu acho que depois gostaria de justificar por quê, do ensino da engenharia. Eu também acho. Acho que tem diferenças bem óbvias. O ateliê, que percorre toda a formação do arquiteto, né? Sim. A gente tem uma sequência de ateliê para criação, para criatividade, e isso, para mim, gera um aspecto não só cognitivo, mas de formação diferente. Sim, claro. E... Assim como os currículos são especialistas diferentes. Não há nenhum problema com isso. Existe o texto, eu costumo brincar, você tem o texto, mas, por exemplo, o publicitário trabalha o texto de uma maneira e o jornalista de outra, mas é o texto. Exato. Né? Exato. São dois enfoques. E, nessa época, no sexto período, eu comecei a fazer um teste. A gente tinha, o cara ia fazer estágio, a gente colocava lá no início de CAD e fazia uma prospecção de algumas aulas para que ele gerasse alguns documentos. Correto. Os escritórios, geralmente, escritório de arquitetura faz com estagiário. Você vai lá, faz a conta de prefeitura, faz o detalhamento. E a gente interrompia e entrava com o paramétrico, né? Entrava com o ArchiCAD. Pronto, acabou, nenhum aluno mais queria voltar para o ArchiCAD. Eu tenho que dar aula pro aluno. Quer dizer, no primeiro semestre você já entendeu que não ia adiantar? Não, porque o próprio aluno, quando conhecia a ferramenta, ele já estava, e achei legal isso, porque ele já tinha todo um repertório para ir para o escritório. Para fazer estágio. Legal. E foi bacana isso, porque o próprio aluno fez essa fomentação de disseminar isso nos escritórios, enquanto ele fazia estágio, porque era uma troca bacana, porque o dono do escritório também falava, esse cara tem alguma coisa. E esse é o papel da universidade, no meu entender. Né? Claro. A gente não está ali criando cursos que só repliquem ou fiquem fazendo. Isso não é um curso técnico, é um curso superior. Esse é o meu ponto de vista. E provoca o mercado. De provocar uma mudança no mercado. Claro. Né? Porque é onde você pode testar, como você falou, errar. Então aí, na época a gente tirou o CAD da grade, mas não... o aluno podia usar, achei bacana isso. O aluno tinha essa liberdade, mas ele tinha que saber o que tinha de novo. Né? Claro, e para que ele fomentasse o mercado. Por exemplo, eu acho, hoje, por exemplo, fui convidado para montar um curso, um projeto pedagógico de um curso, que o procedimento era similar a esse, por quê? Para a própria instituição, ali, o curso, mudar o cenário do mercado e não formar profissionais para atender o mercado como ele é. Para fazer como ele é. Sim, porque senão é uma vantagem. CAD, você fala 6 meses de CAD 2D, que eu acho caro uma faculdade, no sentido não só do dinheiro, mas o tempo que está discutindo coisas caras ali. Claro. Você ficar 6 meses discutindo planta, em CAD 2D, corte, com uma quantidade de inovações tecnológicas, né, de gramática da forma, de trabalho generativo da forma, de várias virtual realidade, tanta coisa. Então, uma carga horária cada vez mais encaixotada, a gente pode falar disso, né, que é um pepino para a gente ser vivido. Então, tive, nessa época, lá em Ribeirão Preto, nesse curso, óbvio que eu tive todo o apoio da coordenação, o professor Geraldini, que era da época da ABEA, que sempre me deu apoio, e era coordenador do curso. Essa coisa também é importante. O BIM, o ensino depende da coordenação. Claro. Assim como na implementação de escritórios, depende do dono do escritório. Do dono do escritório. Precisa, se a pessoa de cima não está decidida a implementar, não tive muita sorte. Aí isso eu tive colegas, a professora Delcimar Ramalho em São José do Rio Preto, também que abriu as portas, era uma fomentadora, a gente fazia curso de extensão em São José do Rio Preto, alguns colegas, mas também nessa época muita resistência de colegas. Sim. E quando você está trabalhando com ruptura, com paradigma, você também toca em algumas coisas que parece que geram conflito. Né? Sim. Porque não era a ideia tirar o desenho, não era essa coisa de desenho à mão no computador, era outra coisa. Talvez também na época eu não tivesse tanta maturidade para saber, mas eu já sabia que não era aquilo. Exatamente. E a resistência grande era de coordenadores, professores. Era aquela coisa, às vezes, de você estar dando aula, às vezes o colega entrava e falava, não, isso aí não vai dar certo, não vai virar, não vai para frente. Você acha que é isso que mas isso, eu acho que, no meu ponto de vista, existe uma geração de transição, porque é muito comum você perguntar, você conhece? Não.
eu desenhei à mão, fui formado academicamente com todas as teorias de perspectiva à mão, de desenho, até inclusive eu brincava, o Geraldinho brincava, olha, é polivalente, falta o professor de desenho, ele entra, né? Trabalhei na área de projeto, quer dizer, não fiquei só na área de informática aplicada, né? E eu adorava quando os alunos diziam, pô, cara, desenha bem, fazia cartilhas, a gente chegou a fazer cartilhas, eu lembro da Delcio Marco Geraldini, que era uma revista em quadrinhos, com a implementação do plano diretor em Fernandópolis. Então, pô, você desenha, mas aí eu fico com aquela história do Gary. Se você desenha, por que você fica usando esse computador? Né? E eu acho genial a definição do Gary. O Gary fala, cara, eu vou continuar com o sketch. Eu acho que não existe uma regra para o início da criação. Você pode pegar um pão de queijo, modelar, né? Claro, a história do Gary, do Gary dos Simpsons. Isso, né? Aquele sketch que o Homer manda, a Marge manda uma carta para ele para fazer um museu de Springfield, ele vai lá ler, Gary, né? Joga, amassa aquilo, joga, a câmera dá um zoom, aquilo e falou, museu. E o Gary diz o seguinte, eu sou o cara do sketch, vou continuar sendo. Só que eu já percebi, aí que eu achei genial a ideia, que tem um momento que o meu sketch não funciona, porque eu quero torcer o vídeo. Eu quero ver a escala, eu quero ver o concreto, como é que ele funciona. Então ele continua, essa era a ideia, não era destruir, era implementar novas tecnologias, novos procedimentos, a uma tradição, e não tirar essa tradição. Sim. Né? Tanto é que a gente começa nessa faculdade também, por um acidente, a gente tinha um laboratório de 20 máquinas, aluno não tinha notebook, e a gente tinha um pepino, a gente tinha uma disciplina chamada linguagem gráfica, lá no primeiro ano. Né? Como é que a gente resolveu aquilo? Foi uma coisa muito bacana também. Assim, a gente começou a dar aula, a gente dobrava uma turma de 40 alunos, com um laboratório de 20, a gente começou logo nos primeiros anos, de uma maneira positivíssima isso. Ateliê, desenho à mão, textura, claro, escuro, né? Trocava a turma, o mesmo trabalho usando informática, né? Usando texturização e você fazia isso acompanhado com uma outra professora, era uma dupla. Então isso fazia, o que eu entendo, o papel daquela geração que eu estava ensinando, aquela geração que estava começando a se acostumar a transição, com esse monitor para fazer a transição. E eu não estava rompendo com nada. Né? Olha, faz a textura, o exercício das texturas. Vamos escanear isso e trabalhar essas texturas e colocar no muro, fazer um trabalho de intervenção plástica no cenário urbano, isso com grafismo. Então não estava destruindo a plasticidade do desenho. A gente estava complementando. Isso foi uma experiência muito bacana. Você ficou quanto tempo dando aula lá na BM? Na Barão de Mauá, eu trabalhei 12 anos. 12 anos. Então você teve a oportunidade de fazer um monte eu tive várias oportunidades em Ribeirão. Teve uma coisa bacana em Ribeirão em 2000, 2001, 2002. A professora Livanete, coordenadora do curso de jornalismo da UNAEP, um dos grandes cursos da região, do estado de São Paulo. Ela me convidou porque sabia que eu estava... E aí eu fui trabalhar e fui um dos responsáveis, porque no final do curso de jornalismo, os alunos eles eram responsáveis por uma publicação chamada Jornal do Ônibus, que tinha uma sala, um laboratório de jornalistas, que tinham, vocês não vão saber o que é, Olivetes. Máquina de escrever. E a UNAEP passa, então, a trabalhar com o Mac. Olha, que legal. E aí começa toda uma outra linguagem. Aí para a redação. E aí eu comecei também aí é bacana, porque tem aí e tem muito a ver com o BIM, toda essa coisa do fluxo de informação. Claro. Lá, McLuhan, Pierre Levy, projetos gráficos, como é que isso era digitalizado, como é que era, né? Eu brincava, às vezes, falava assim, qual que é a relação entre um design de uma fachada, uma página de revista, né? Você está falando de estética, você está falando de composição gráfica, plástica. Sem dúvida. Foi muito legal, foi uma experiência muito bacana nessa época. E aí peguei o gosto pela coisa de ser professor. Você ficou até 2012 lá? Não, na comunicação eu fiquei 2, 3 anos. Não, mas na Barão ali na região. Depois dei aula em outras faculdades, comecei a fazer workshops e cursos de implementação, porque tinha essa coisa, vem aqui, não tenho curso aqui, mas, por exemplo, curso de software paramétrico, em São José do Rio Preto, em outras faculdades da região. Enfim, e aí foram esses 12 anos